Estamos no ar. Esse é o episódio número 2, né, Wagner, do nosso Pitaco F1. Aqui a gente fala de automobilismo, mas a gente fala de automobilismo de uma forma despojada e, óbvio, a gente não deixa de dar os nossos pitacos, né? Comigo aqui o grande Wagner Bernardes, o cara que já pilotou um Fórmula Indy, depois ele vai contar pra gente aqui. Como é que tá, Wagner? Tudo ótimo, Regi. Acho que foi 2 semanas aí com corridas boas, que superaram nossas expectativas nas surpresas e é sempre gostoso a gente voltar a falar aqui um pouquinho de corrida, das novidades, das surpresas e a gente começar a projetar futuro aí e falar das novidades da Fórmula 1. Legal. Falando em novidade, vamos começar aqui com o nosso anunciante, a Euroflex. Se você imaginar uma empresa de grife no mundo automotivo, você vai pensar em Mercedes, você vai pensar em BMW. Se você imaginar uma grife em roupas, você vai imaginar Louis Vuitton e tantas outras. E se você imaginar uma empresa no ramo de divisórias, aí você está falando da Euroflex. A Euroflex é uma empresa que fabrica e distribui no Brasil todos os divisórias de alto padrão. O mundo corporativo ele está cada vez mais avançando, computadores modernos, equipamentos modernos, celulares de última geração, mas como é que tá as divisórias do seu escritório? Está acompanhando toda essa evolução? É aí que entra a Euroflex. Euroflex, uma empresa de Sorocaba, e atende aí o Brasil todo. E em breve a gente vai estar mostrando mais vídeos de toda a linha da Euroflex e explanando um pouquinho sobre cada produto. É isso, Wagner? É isso aí. Mundo empresarial cada vez mais competitivo, a tecnologia chegando em todas as áreas e quando a gente fala de divisórias, antigamente a gente só pensava em drywall, hoje em dia tem tecnologias. Justamente. E a gente que precisa para o nosso escritório cada vez umas divisórias mais fáceis para a gente montar, desmontar, ajustar o escritório, eu acho que vem bem a calhar aí a Euroflex para ajudar o empresário no seu dia a dia. É isso aí. Vamos falar de Fórmula 1? Vamos falar do que é bom, né? É. Vamos falar do que aconteceu recentemente, falar da expectativa dos fãs, da Fórmula 1 voltando a toda para a Ásia, né? A gente está nessa gira da Ásia, então os fãs enlouquecidos, a gente vê que agora tem o Tsunoda. É um público diferente, são fãs diferentes, né? Você vê cada tipo nas arquibancadas lá, que é uma coisa que... O que eu acho incrível muito bacana na Ásia é a criatividade para os bonecos que eles usam. Justamente. É carro de Fórmula 1 em cima da cabeça, boneco fantasia. DRS. Boneco DRS. Assim, tivemos lá atrás o Pitaco F1, a gente pulou o GP da China, chegamos no GP de Suzuka no Japão, então a gente tem 2 corridas aqui acumuladas para fazer. E já estamos aí às vésperas do GP do Bahrein. O que a gente tem para falar do GP da China? Primeiro, foi um GP com corrida sprint. Então, são aqueles GPs que você não tem muita referência, porque você faz um treino livre só, aí depois você já vai para a classificação da sprint. E nessa classificação deu Lewis Hamilton, né? Parecia que a Ferrari lá na China chegou para... O que você achou da presença de Lewis Hamilton, não só na pole da corrida sprint, mas também ganhando a corrida sprint? Acho que a gente não está muito longe do que realmente acontece. No primeiro episódio, para quem nos acompanhou, nós falamos muito da questão da Ferrari, da briga interna da Ferrari. Eu acho que ficou muito claro exatamente o que a gente debateu muito no primeiro episódio do Pitaco. O Hamilton com um carro bom, com um carro competitivo, ele vai fazer a diferença, ele vai andar na frente. Em compensação, nas demais corridas, onde ele não tem um carro tão competitivo, a gente vê ele andando atrás que o Leclerc. Então bate exatamente como a gente estava debatendo aqui no primeiro episódio. Foi uma surpresa, depois da primeira corrida na Austrália, nós não esperávamos, os nossos pitacos aqui para pole não tinham a Ferrari na pole. Nem perto. E a gente foi uma surpresa para todo mundo, acredito que no meio da Fórmula 1, essa pole vitória
Tomara que a Ferrari consiga botar o carro ali na briga, na frente, junto com os demais, porque daí nós vamos ter um campeonato muito interessante. Eu tô falando com você, tô mexendo no meu celular aqui, mas não é falta de educação, não. Tô entrando aqui, tentando achar aqui os tempos da corrida sprint, porque eu não coloquei aqui na nossa colinha a corrida sprint. Aí, já na corrida principal, né, o Piastri foi o pole, né, e as Ferraris não chegaram a andar mal, já que a gente começou ali falando do Hamilton, né? Leclerc terminou em quinto e o Hamilton em sexto, só que aí veio uma punição. Aí o pessoal já começa a falar, eu escutei muito o pessoal dizendo Ferrari sendo Ferrari. Será que foi isso mesmo? Não creio. Para essa corrida eu não acredito muito nisso. Eu acho que a Ferrari começou, esperava mais, a própria Ferrari esperava mais do carro, não começou bem na Austrália, teve uma corrida sprint sensacional e tá se acertando. Teve lá a discussãozinha do Hamilton por rádio, que os bastidores deu o que falar, mas já tá tudo resolvido, eles continuam fazendo um excelente trabalho e o que todos os fãs da Fórmula 1 esperam é ter uma Ferrari competindo ali na frente junto com todos. Eu acho que essa questão do rádio também vai muito da mudança de engenheiro, né? O engenheiro ainda precisa aprender como lidar com o Hamilton. O Hamilton estava acostumado lá, sei lá, quase uma década na Mercedes e tinha um tratamento, comportamento, o engenheiro fala. Então isso daí, tem gente que fala, tá faltando com a educação. Não, ali é um ambiente de competição, é um ambiente a pressão é muito grande sobre de pressão, olha, você usou a palavra certa, é um ambiente de pressão. Então ninguém alivia ali, às vezes dá a impressão de que o engenheiro foi meio ríspido com você respondeu mais ríspido ainda com o engenheiro, mas final da corrida todo mundo se abraça, comemora o resultado, ou chora, o resultado vai depender muito, e bola para frente. Perfeito. Aí sim, agora falando lá, subindo lá e falando do topo, né? Oscar Piastri marcou a pole, e aí já começa uma questão que é a seguinte, a McLaren, ela pode arrumar um problema para ela mesma, o que você acha? Porque aí já vamos lá para o Japão, Piastri na China, né? Max venceu lá no Japão e tal, ok, mas teve aquele finalzinho de corrida ali que o Norris estava em segundo, o Piastri já começou no rádio e tal. Tudo bem que a gente ainda está no Grande Prêmio da China, mas analisando já com base nisso que aconteceu ali no Japão, você, Wagner Bernardes, fosse você o André Stella, você já tomaria uma posição com relação a primeiro piloto, segundo piloto, num início de temporada tão equilibrado assim com os dois? Eu ia tocar no assunto porque nós ia ter que pular uma corrida já. A gente já tá falando das duas em conjunto. Mas, Regi, eu acho que eles não podem tomar a decisão de primeiro piloto ainda. Eu não tomaria essa decisão. Mas foi um momento de se pensar. Eu acho que a McLaren está tentando ser extremamente conservadora de manter as posições. Ela não tem o primeiro piloto, mas a McLaren precisa pensar mais como estrutura de equipe. Era nítido que o carro do Piastri, como ele vinha falando no rádio, ele tinha um pace melhor de corrida, ele conseguiria buscar o Max, a gente não sabe, mas a gente acompanha isso, esse trabalho em equipe, que a gente tem que falar que o nosso campeonato de Fórmula 1 ele é uma corrida do ano inteiro, e nós estamos no início da corrida. É como corridas de outras categorias que durante a corrida as equipes se ajudam, e eu acho que a McLaren tem que trabalhar mais em conjunto. O carro do Piastri estava com mais velocidade, o carro do Piastri poderia puxar o Norris com o DRS também, e fazer com que os dois chegassem mais próximos do Verstappen durante a corrida. Ele tinha ali 10, 12, 15 voltas, não quer tomar posição, deixa passar, tentam chegar, qualquer coisa devolve a posição. É isso que eu ia falar, eu concordo com você e concordo até, inclusive nesse sentido, de que talvez o Norris pudesse deixar o Piastri passar, ambos se aproximarem do Verstappen, o Piastri não teve ação suficiente para
para chegar ali a ameaçar o Verstappen, devolve a posição. O Piastri foi e passou o Verstappen. Se ele teve condição de passar o Verstappen, ele levou o Norris junto com ele, também talvez não desse tempo, mas talvez o Norris também tivesse essa condição. Então, realmente, ali eu achei que faltou um pouquinho desse feeling da equipe ali, de que às vezes você pedir para um piloto ceder a posição para o outro, que eu realmente não gosto de ver, mas num caso como esse ali, em que um piloto está mais rápido, tenho mais ação, talvez consiga. Então vai, se não conseguiu, devolve a posição e vai terminar tudo como estava, mas pelo menos abre uma chance de você chegar no Verstappen, que estava fazendo uma corrida, enfim. Vamos voltar lá para a China, porque a gente chegou no... Mas ainda completando esse ponto, tá, Regi? É compreensível, porque eu acho que nem a McLaren esperava o desempenho do Verstappen. A gente sabe do grande piloto que é, da velocidade que ele tem, mas eu acho que a McLaren não estava preparada para isso. Talvez nem a RBR achasse isso. E nós vamos ter um desenrolar do campeonato agora, que se continuar nesse ritmo do Verstappen, incomodando, andando ali na frente, provocando essa briga de velocidade entre os dois, porque eles terem uma briga o ano inteiro entre os dois é uma coisa, a gente ter um terceiro brigando junto no campeonato é um problema muito grande dentro da equipe. A gente tocou nesse assunto lá atrás, ia depender muito da evolução do ano, e pode acontecer o que aconteceu com o Kimi em 2007. Então, a McLaren não pode abrir as portas. A McLaren, por ideologia e por história, a gente sabe que é uma equipe que não gosta muito dessa questão de jogo de equipe, de deixa passar. Eles tentam manter as coisas mais natural possíveis dentro da equipe. Mas vai ser um problema bem grande. Já foi o ano passado e tende a ser esse ano. E ainda se nós tivermos o Verstappen brigando junto, vai ser um problema muito grande para dentro da McLaren, porque eles têm que tomar a posição. Vai ser diferente dos outros momentos da equipe. Eu acredito que eles vão passar por maus bocados ainda, porque quando você está numa vantagem que a McLaren aparenta estar, e não é por conta da última corrida que a gente vai apagar essa vantagem que a McLaren vem tendo, você pode se perder, né? É o que você falou. É porque um piloto pode acabar tirando ponto do outro. E os momentos bons da Fórmula 1 não são mais como era no ano passado, que um carro nascia bom, a equipe era boa o ano inteiro. Já foi com a Brown de nascer muito bom, muito superior, e no meio da temporada já não ser tudo isso. A gente lembra que há 2 ou 3 anos atrás, quando houve a troca do regulamento, a Ferrari nasceu com um carro muito melhor que os demais. 2018, 2019, com o Vettel, a Ferrari chegou a ameaçar. Isso. Mas o primeiro ano ali do Leclerc, quando teve a troca de regulamento, também. A gente falava que o Leclerc perdia as corridas, não era porque o Max era melhor, porque a Red Bull era melhor, ele perdia para ele mesmo. A gente cansou de ver notícias, falar de pressão, falar de momento que ele tá com assim. E não acabou com o melhor carro no ano. Logo no início a Red Bull igualou e não conseguiu se manter com o carro. Então a tecnologia hoje é muito rápida, as equipes copiam os acertos das demais muito rápido. A gente tá falando de uma equipe como a Red Bull, que mesmo em momentos de crise é uma equipe que está acostumada com as vitórias, assim como Mercedes ainda não esqueceu, depois desses 4 títulos do Verstappen, Mercedes ainda não esqueceu, e a McLaren ainda não está acostumada a lidar com o ambiente de vitórias, o ambiente vitorioso da equipe. Talvez realmente a gente vá ter problemas. Aí seguindo um pouquinho para frente lá no nosso grid, né? A desclassificação ali do Leclerc e bom, primeiro a destacar o George Russell no pódio. E o Russell, tanto o Russell quanto o Kimi Antonelli, o Russell está em 4º no campeonato, o Antonelli em 5º. Então a gente fala bastante de Ferrari, é óbvio por conta de ter o Lewis Hamilton lá, né? O próprio Leclerc. A gente fala bastante de Ferrari, a gente fala muito de McLaren e de RBR, e a Mercedes está ali, quietinha, mineirinha, comendo pelas beiradas ali. Ela é a segunda nos construtores. Justamente. E o Russell ali subiu no pódio, e ali, já no Grande Prêmio da China, é aquela sensação, realmente a RBR vai
vai pedalar para conseguir alguma coisa esse ano. Verstappen em quarto. E aí o assunto também da semana entre o GP da China, das 2 semanas, né, entre o GP da China e o GP do Japão é o Liam Lawson, que lá na China chegou em 12º. Claro, houve as punições ali, né? Mas o desempenho do Liam Lawson fez com que ele perdesse a posição dele dentro da Red Bull pro Yuki Tsunoda, né? E quis o destino que o Tsunoda termina em 12º no Japão também. Então a gente tem a gente sabe que a Red Bull não vai brigar pelos construtores. É nítido já que há algum tempo que o segundo piloto não consegue acompanhar o Max. Hoje já se debate muitas coisas. A gente estava falando nos bastidores aqui, brincando que hoje o Pérez já está com moral de novo no circuito da Fórmula 1, porque a gente já não sabe se era o carro, se era o piloto, sai, troca piloto, continua ruim. Ou seja, nós não conseguimos ter 2 carros bons na Red Bull andando bem. E aí eu não sei o que tu pensa sobre isso, o que tu imagina, Regi? É um problema da equipe, é um problema do piloto, é um problema que tá muito... Existe parte do desenvolvimento pro estilo de pilotagem do Max, que eu acho um pouco difícil. É difícil tu montar um carro para um estilo de pilotagem. É preferência da equipe, é atualização, que o carro de um tá com atualização e o outro não. Onde que tá? Onde que mora esse problema dentro da Red Bull? Eu tenho acompanho bastante, principalmente o podcast Pelas Pistas lá do Nelsinho Piquet, e não é por nada, porque lá você sempre vai ter alguma informação a mais do Verstappen, porque é o cunhado do Verstappen que tá falando. E num desses programas o Nelsinho até não mostrou a mensagem pro vídeo, mas mostrou a mensagem em off ali pro Christian Fittipaldi na mesa. E aí, lendo ali, eles conseguiram a mensagem que o Max mandou pro Nelsinho, eles conseguiram mais ou menos entender o que acontece dentro da Red Bull. Não sei se é só esse ano, não sei se vem desde o ano passado, anos anteriores, mas a explicação mais ou menos técnica é a seguinte: o Verstappen, ele é um piloto que ele gosta de um carro com muita frente e traseira solta. Pro leigo, o que significa isso? É um carro que quando você aponte o carro na curva, esse carro responda a você, só que ele responde de uma forma mais arisca e a traseira do carro começa a se soltar. E o Max consegue, ele se sente à vontade pilotando um carro desse. Cada vez mais traseiro, mais traseiro. Se você pensar nos modelos anteriores da Red Bull, sei lá, 4, 5 anos aí, antes do carro com efeito solo, o carro da Red Bull ele foi sempre um carro mais alto, a suspensão ali, a parte da traseira, e aí sim, já é um carro que primava, o próprio desenho do carro já primava pro estilo de pilotagem do Verstappen. O que esse tipo de carro provoca no piloto? O piloto ele tem que ter um controle absoluto do carro, a ponto dele tirar o pé, está se aproximando de uma curva de alta ou de média, o piloto ele tem que tirar o pé antes, porque se ele deixar para frear muito dentro da curva, ele vai provocar demais a traseira do carro, ele vai perder a traseira do carro. E o Max, ele chegou num estilo de pilotagem que é o único, que é dele, porque a primícia do automobilismo é o quê? Quanto mais tarde você frear, mais rápido você está sendo. Por quê? Porque você, por exemplo, no final de uma reta, você aproveitou muito mais a reta com a velocidade total do carro e só foi frear lá no final. O estilo de pilotagem do Max, ele deixa esse carro rolar, tá? Só que mesmo ele freando antes ou diminuindo a velocidade antes, no contorno da curva a velocidade mínima do Max é maior do que qualquer piloto que pilote o mesmo carro. Entende? Então o que é o instinto, por exemplo, do Tsunoda, era do Pérez, era do Albon,
O que você aprende desde o kart? É frear o mais dentro possível da curva. Então, qualquer piloto, bota o Lewis Hamilton lá, bota o Lando Norris, bota o Piastri, qualquer piloto que for pilotar o carro da RBR hoje, esse piloto vai ter dificuldade nessa questão. E o carro ele só é rápido numa volta total se você pilotar ele dessa forma, soltando, deixando de acelerar, deixando o carro rolar, e aí utilizando o freio e já dando o pedal novamente do acelerador para fazer o contorno da curva. A explicação mais ou menos foi essa. E se você pensar que realmente desde criança a gente aprende a frear o mais tarde possível, a gente fala para lá do Deus me livre, no autódromo do Velocitar tem a foto dos macaquinhos lá, você já viu? Que ele tá com um macaquinho com a mão no ouvido, outro na boca, e a última ele tá até tampando porque os 50 metros, é a placa dos 50 metros. Quem freia ali tá freando bem. E com o Max acontece o contrário, ele consegue frear antes, ou diminuir a velocidade do carro antes, só que ele contorna a curva mais rápido, e o carro da Red Bull foi feito para isso. O que isso quer dizer? Daqui a pouco estou fazendo um monólogo aqui. O que isso quer dizer? Quer dizer que se a Red Bull perde o Max Verstappen, eles têm um carro horrível na mão. Perfeito, Regi. E um ponto interessante do que você está falando do estilo de pilotagem, a gente sabe que o Max faz mágica com o carro, tá? Mas é muito incrível que bate com o que você está falando, porque a gente vê que o Max é um dos primeiros a reclamar dos pneus. Desgaste de pneu. E quando ele deixa para entrar, dar a rabiada, ele deixa sair o carro para chegar mais rápido na curva e sair rápido, como ele consegue fazer, a gente vê que ele tá sempre reclamando dos pneus já logo no início da corrida, muito antes dos demais competidores. Você tem razão, só que a reclamação principal dele, se você analisar, é do desgaste maior do pneu dianteiro. Sim. Tá? E aí a questão é a seguinte: o Tsunoda, se você for comparar o Tsunoda com o Max, tá? Talvez pela concepção do carro, não sei, o desgaste do pneu do Tsunoda é pior ainda. No geral, né? No geral, acaba sendo pior ainda. E esse ano, a RBR tá tendo um desgaste um pouco maior de pneu, sim. Mas acho que o ano passado, retrasado, isso já era menos. Até eles blefavam muito, o segundo colocado ali parava, o Max continuava, mas muitas voltas. Perfeito. Hoje em dia não, hoje em dia eles têm que parar. E aí o que aconteceu no tipo GP do Japão? O Max parou primeiro e o Piastri já parou junto com ele. Não quis arriscar. Mas eu talvez, posso estar falando bobagem aqui, o Piastri não, o Norris, né? Eu acho que se o Norris fica ali mais umas 2 voltas, ele volta na frente do Max. Sim. 2 questões ali que a gente tem que falar do GP do Japão. Podemos encerrar a China? Tem mais alguma coisa pra gente falar da China aqui? A desclassificação da Ferrari, que eu comecei a falar, não sei por que a gente mudou de assunto. No caso do carro do Lewis Hamilton, foi por... Eles têm uma prancha de madeira, vamos falar a grosso modo, embaixo do carro, do assoalho. Essa prancha não pode se desgastar até uma espessura X, e no caso da Ferrari acabou se desgastando e eles foram desclassificados. O Frederic Vasseur disse que realmente eles estão com um problema de altura do carro, só que eles queriam ser o mais agressivo possível já no início da temporada, para ter uma noção de que altura eles vão poder trabalhar com o carro. Eles correram um risco de andar com o carro naquela altura, poderia ter gasto tudo aquilo e eles acabarem desclassificados como foram, mas também poderiam ter um desempenho melhor ali nessa primeira corrida. Então ele disse que ele até foi mais longe, ele falou, mas nas 5 primeiras corridas aí eles vão ter que adaptar essa questão de altura do carro. O Leclerc foi por conta de peso, e aí muita gente falou, mas é porque 1 quilo que ficou faltando foi a aleta da asa do Leclerc, que ele passou a corrida inteira com a aleta quebrada. Não, aquilo ali pesa gramas. Realmente foi um erro ali da questão de
de peso do carro, talvez até consumo de combustível, porque você considera daí que vai ficar X quilos de combustível e o carro acabou gastando mais. A gente ainda está na segunda corrida, mas ali foi uma questão de... E faltou um pouquinho de malandragem dele também. Talvez se ele passasse com o carro na brita antes de recolher, talvez ele tivesse ganho um pouquinho de peso a mais. E aí como é que a gente explica o fato de uma aleta da asa do bico do carro, da asa dianteira ali do carro, estar faltando e o carro tá virando mais rápido do que a outra Ferrari? A questão é que aquela aleta ali, ela influi muito pouco na aerodinâmica ali do peso da frente do carro. Ela é mais para direcionar o ar dos lados, que passa do lado ali do bico, direcionar pro pneu, pro freio. Então, assim, aquilo ali não tem muita questão de peso aerodinâmico ali na frente do carro. Mas mesmo assim, no mundo que qualquer centímetro, qualquer milímetro, me estranhou. População, realmente me estranhou, ele tá andando mais rápido que o Hamilton. Talvez eles encontraram uma solução tecnológica para o futuro. Talvez. Se tiver dentro do regulamento. Vamos quebrar uma. Se tiver dentro do regulamento e puder diminuir a peça. Quebrar uma aleta ali. Aí tivemos o Leclerc e o Hamilton desclassificados. Tivemos também o Pierre Gasly. Aí lá para trás, falar um pouco. Alonso não completou. O Alonso vem fazendo uma temporada terrível. Horrível. Terrível. E vamos falar sempre dos novos ali, ó. Quer ver, ó? O Kimi Antonelli, sexto, né? O Antonelli tá fazendo uma temporada bem justa, bem boa. Nessas 3 corridas aí ele tá... o Berman com a Haas chegou em 8º. Isso desconsiderando a desclassificação ali. Depois ele subiu na classificação, sim, né? O Hadjar, 11º. Lawson, sofrível, 12º, que rendeu até o rebaixamento dele. O Hülkenberg em 15º, Bortoleto em 14º. Então, Bortoleto na frente ali do Hülkenberg. E daí nós vamos para o Japão, Suzuka no Japão. Onde o Berman, que você acabou de destacar de novo na pontuação, muito bem. Os novatos, eles estão sentindo... A gente tem uma leva de novatos que estão indo bem, modestamente ainda... Não, nada surpreendente, fora o Kimi Antonelli, mas o Kimi tá com um belo carro. Mas o Berman vem fazendo uma boa temporada. Mas todos os outros, eles, ao mesmo tempo, eles estão sofrendo muito com a pressão, com o problema do carro dentro da equipe. O Lawson teve toda a pressão interna da equipe. O Durham já estreou, onde antes de estrear já estava sendo cotado para ser trocado. Então, tá correndo sem saber quantas corridas ele termina. Ele colocou na plaquinha lá da abertura da temporada lá, que ele sabia que ele ia ser trocado. Então, o Bortoleto tem um carro que não tem muito o que fazer. Quem tá se surpreendendo é o Kimi Antonelli e o Berman. E a gente precisa ressaltar, é importante. Nós falamos aqui no primeiro episódio, falamos mal da Haas. A Haas tinha sido uma surpresa extremamente negativa. E a Haas começou a andar bem. Deu uma equilibrada, né, nessas 2 corridas. Perfeito. E aí, assim, você falou do Durham, né, cara? Diferente da pressão até que o Lawson estava sofrendo, porque, assim, o Durham foi contratado e logo em seguida, antes de começar a temporada, já contrataram o Colapinto. Já é uma pressãozinha. E não existe pressão maior para um piloto do que ele ser piloto do Flávio Briatore. Você fala isso no seu livro. Ai, meu Deus. O Helmut Marko. O Helmut Marko é a Chapeuzinho Vermelho perto do lobo mau do Flávio Briatore. Então eu imagino a pressão que o Durham esteja sofrendo, cara, e não gostaria de estar na pele dele. É completamente diferente a pressão, né, Regi? A pressão dele é perder um posto de piloto da Fórmula 1. Ficar definitivo. De fora do cerco. É um posto definitivo. Pode ou não ser definitivo, a gente não sabe do futuro, mas ele é uma perda momentânea de não tem banco para ele sentar.
O Lawson era nítido que ele seria trocado. Estava naquele zum zum zum, era o boato, depois se confirmou, era ele ter o rebaixamento para Racing Bulls, que eu não sei se é ruim. Eu acho que a Racing Bulls hoje anda melhor que o segundo carro da Red Bull. Talvez por aí esses demais pilotos todos é melhor pilotar. E aí o Durham é sair do circo. O Durham é ficar de fora, é ficar com o piloto de testes. E aí a gente sabe que pode não nem entrar de volta para a Fórmula 1. A gente tem o Drogovic, campeão da Fórmula 2 há 2 anos lá, piloto de testes. E a gente não sabe, possivelmente, é difícil ter uma chance na Fórmula 1. Aí é ruim o rebaixamento do Lawson, respondendo a tua pergunta, porque eu tô olhando aqui. É ruim o rebaixamento do Lawson, porque, cara, o Hadjar chegou em 8º e o Lawson foi o 17º. Então, assim, tudo bem, você estava guiando um carro horrível, que eu acabei de falar aqui um monte de problema na pilotagem. Da questão de pilotar um carro da RBR, então beleza, então vou te colocar no carro bom. É mais ou menos isso que aconteceu. E aí o cara vai e me faz um 17º, então tá difícil mas é um carro diferente. De defender. Tá difícil. Ele pilotava Racing Bulls ano passado, final do ano passado, mas é um carro diferente. Mas, Wagner, até quando a gente vai arrumar desculpa pro... que é um fato, é um carro diferente, ok, mas até quando a gente vai arrumar desculpa pro Liam Lawson, cara? Tá difícil, tá cada vez mais difícil de entendeu? Enfim, triste de ver, porque é um piloto que, assim como todos os outros que chegaram, que tem o sonho de chegar na Fórmula 1, a gente vê, eu não tenho essa visão de que, porque o Drogovic tá fora e o Liam Lawson tá lá. Isso daí atitudes que você toma durante a tua carreira, escolhas que você faz durante a tua carreira, que fazem com que você esteja na posição que está, fazem com que o Drogovic esteja hoje na posição que está, fazem com que o Bortoleto hoje esteja na posição que está, que o Lawson esteja na posição que está, enfim. São ações que você toma durante a tua carreira que fazem com que você... Agora, a partir do momento que você chegou, cara, ali sabe, é faca nos dentes mesmo, como dizia o Galvão lá, e não tem... Fica cada vez mais difícil de defender. Agora, lá na frente, o que foi aquela volta do Max Verstappen? Eu sempre tive meio que uma ressalva, assim, de dizer, esse piloto é fora da curva, esse piloto é gênio, esse piloto... Cara, a partir desse GP do Japão, qualquer coisa que eu tenha falado com relação ao Max Verstappen, dele não ser um piloto no nível aí Prost, Senna, Schumacher, Hamilton, esse GP do Japão, na minha visão, colocou o Max Verstappen nessa prateleira aí. A gente falou bastante no último episódio. O Max é um cara maduro hoje. Ele é rápido, ele é bom, ele tem 4 títulos, ele é maduro hoje, ele é um piloto formado. Por mais... Olha como é engraçado. A gente falava do Senna tricampeão com mais de 30 anos. Mansell campeão, bem mais velho. Hoje os pilotos têm 3, 4 títulos muito novos. E não foi à toa, foi assim que o Hamilton chegou a 7 títulos. Mas depois que se ganha, depois que se tira aquele peso, depois que você não precisa provar mais nada para ninguém, eu acho que é onde vem a genialidade. A gente pode voltar. Eu como você mencionou, eu não sou aquele grande fã empenhado do Max. Acho que ele teve N erros na carreira, de imaturidade mesmo, ou de ânsia por vencer, até de perfil, mas cada um tem o seu. Quem me dera ficar aqui julgando, não é isso. Mas o fato é que hoje ele é um piloto completamente maduro, completo. Nós tivemos o Senna na Fórmula 1, o próprio Piquet. Os grandes pilotos, eles eram rápidos, mas eles cometiam erros, eles não se portavam bem, não eram maduros nos comentários, no pós-corrida, antes da corrida, sob pressão, e tu vê que os melhores anos do Senna, mesmo anos que ele não foi campeão, foi grandes corridas que ele fez, era com carros ruins, mostrando a genialidade como piloto, mas isso
não era a rapidez. A gente via isso que a gente vê no Max hoje. É ali a rapidez, a velocidade, o cara que é um vencedor com a maturidade de saber como levar. Então ele administrou a corrida. A corrida ele botou no bolso e ele falou: vou chegar em primeiro, administrou, sabia do Norris. E tudo, eu acho que toda atitude não. Eu costumo dizer, é rápido, é nos milésimos, é nas disputas, é em alta velocidade, mas toda atitude ela tem um porquê. A saída do box ali é para dizer, eu tô aqui, você quer vir junto, você vai ficar na grama, aquela disputa dele com o Norris, porque é um cara que tá maduro, ele sabe o que ele pode, até onde ele pode chegar. Eu não sei onde que eu vi que a volta da pole até a entrada ali da 130R ele tava 1 décimo atrás. Ele contornou a 130R, fez a chicane e a entrada da reta e marcou a pole. Foi nos detalhes, foi nos milésimos. Quando você coloca isso, alia isso com a extrema dificuldade que até é para ele guiar aquele carro, aí você vê que ele fez uma volta ali, olha, foi uma... Ele fez o terceiro setor. Cara, e volta de pole, mas assim, ele tava nos milésimos ali com o Norris. Volta de pole tá ali entre a top 10 da Fórmula 1 para mim, com certeza, com certeza. E aí, não contente com isso, o cara larga na frente, tá? Todo mundo esperava que o Max fez uma volta mágica, beleza, mas sei lá, 10 voltas de corrida ali, as duas McLaren já passaram por ele. E aí o cara faz uma corrida completamente consistente, sem erro, sem... Irretocável, tá? Teve um momento, e aí sim, você falou da maturidade dele, é o que falta pro Lando Norris, e que talvez a frieza do Piastri, e o Piastri é um piloto extremamente frio, Piastri é o Kimi Raikkonen da atualidade. Foi um momento que eles pararam para fazer a troca. A McLaren trocou muito mais rápido que a Ferrari, os 4 pneus, e soltou o Lando colado no Max, tá? A ponto do Lando querer podar ele ou seja, na volta anterior, se você parar para pensar, na volta anterior o Max estava acima de 1 segundo do Lando. Até porque se estivesse abaixo, o Lando estava usando o DRS. Então acredito eu que o Max devesse estar 1.2, 1.4 ali na frente do Lando. Os dois pararam, fizeram a troca, eles saem juntos. Então a troca da McLaren, perfeito. No ato do Lando Norris botar o carro na grama para tentar passar o Verstappen pela grama, e depois a gente pode discutir se isso está certo ou está errado, ali ele perdeu a chance de abrir o DRS na próxima volta já. Exato. E ele voltou a estar, sei lá, acho que ele perdeu uns 2 segundos ali, ele ficou uns 2 segundos atrás do Verstappen, sendo que eles saíram juntos. Suja pneu, perde tempo, danificou, pode ter atrapalhado até o desempenho do próprio carro ali, alguma coisa de equilíbrio. Então, imaturidade. Ansiedade, coisa que um campeão tem. Que é o que você falou, que o Max já não tem mais esse problema. A gente era acostumado a ver o Max cometendo esses erros na Fórmula 1. Bom, querendo passar de qualquer jeito, passar por cima, atropelar. Agora a minha pergunta fosse o Piastri numa situação dessa? Porque se a gente fala assim, quer ver como a gente conhece piloto? Se é o Carlos Sainz atrás do Max e saíram juntos, o que o Sainz ia fazer? Ia dar uma volta inteira acompanhando o Max e abrir o DRS. Perfeito. Então são pilotos e pilotos, né? Eu imagino que com a frieza do Piastri ele também esperaria. O Max tem em defesa dele, se a gente for falar de regulamento, o Max tem em defesa dele que ele não pode nem passar com os pneus, não é cruzar a linha da saída do box. Ele não pode tocar o pneu na linha de saída do box, senão ele é punido. Sim. Então o que sobrou pro Lando ali foi passar por cima da grama.
Se você olhar a câmera on-board do Max, dá para ver que ele sai fugindo da linha. É nítido, tá? Mas isso qualquer piloto faria. O Norris que deveria ter tido a contenção de a paciência, vou dar a volta. E aí a questão que a gente toca muito no assunto, os outros são mais frios, são, mas o circo da Fórmula 1 faz com que tenhamos duelos, faz com que tenhamos rixas, faz com que tenhamos. Por que você não tentou? Por que você não arriscou? Você está muito complacente com andar atrás, e isso aconteceu ano passado. A gente Fórmula 1 no final do ano. Que ele largou algumas corridas na pole e o Max passava ele antes da primeira curva. Ano passado, quando surgiu aquela possibilidade do Norris ser campeão, começou o circo a querer colocar um contra o outro, querer ter um Hamilton, um Verstappen, que nós tivemos em 2021, isso é natural. E a pressão está muito grande. Quem que é a pessoa que pode desbancar o Max para ser campeão esse ano? É o Norris. Talvez ali na frente, quando a gente tem o Piastri na frente na pontuação, disputando uma curva com o Max, ele vai começar a ser pressionado também igual o Norris. Então, o circo bota essa pressão. Ah, você tirou o pé, você andou atrás, você não tentou passar. E a gente sabe que isso acontece muito. E isso vai ficando na cabeça do piloto, é natural. Então, eu acho que além de talvez não ter toda a frieza e calma que os demais pilotos teriam, já existe esse negócio, eu preciso ganhar dele na pista, eu preciso mostrar que eu sou arrojado. E aí esse ponto faz com que ele cometa esses erros. É uma pressão autoimposta, né, por ele, não é nem que a equipe está cobrando, ele se autoimpõe numa situação como essa, ele achar que tem que passar pela grama, mas está completamente equivocado. Pelo menos na minha visão, né? O que eu achei estranho é que ele realmente, Regi, ele dá uma acelerada que eu não sei se o Max deu uma certa brecha ali sem querer, inclusive, não acho que deu problema, mas o que deu para ver é que ele consegue acelerar o carro muito mais rápido. Quando eles passam a linha onde está liberado a retomar a velocidade, que não tem mais o limitador de velocidade no pit lane, ele consegue sair muito mais rápido que o Max. No rádio, o próprio Max fala para a equipe verificar se ele não queimou o limite de velocidade no box. Se já estava fora. E aí, assim, por outro lado, também é compreensível se você está a 1.2, 1.4 que seja, atrás do cara da frente. Você chegou, a tua equipe fez uma troca extremamente rápida e você saiu junto, você pensa, agora é a hora. Talvez você não pense, não, na próxima volta eu passo. O cara pode pensar, é minha chance aqui, agora ou nunca. Mas não vai passar nunca ali. Mas numa saída daquela também pode danificar o assoalho do carro, ou pode distracionar na grama e bater no muro, ou dar uma chicoteada. Poderia ter acontecido muita coisa ali, ele ficou no lucro ainda. Campeonato de pilotos, aí acabou ficando 62-61, né, pro Norris em cima do Verstappen. Aí Piastri 49, mas tá naquela tocada ali, o Piastri não pode deixar o Norris abrir muito dele, porque aí já é uma escolha natural da equipe, né? O Russell, como eu disse, mineirinho ali 45 já, e o Antonelli em seguida com 30 pontos. Aí daí pra frente é briga de foice no escuro. Campeonato de equipes, a McLaren 111 já, Mercedes 75, a Red Bull 61, a McLaren já abre quase o dobro da Red Bull, hein? Sim. Tudo bem E se você pensar que uma Ferrari quer brigar por alguma coisa, já tá muito 3, 4 vezes atrás de pontuação. É começo de temporada, mas com 3 corridas aí a gente já pode ter algum parâmetro do que pode acontecer. Próximo GP do Bahrein, que dá para esperar com base no que a gente já viu? A gente vem para 2 pistas de alta, Bahrein e Arábia Saudita. Então são 2 pistas de extrema alta, são pistas que normalmente a Red Bull anda bem, normalmente a Ferrari anda bem. É uma pista que o Max consegue extrair muito bem do carro. Então a minha expectativa para as próximas provas é ver a Ferrari mais à frente, ver o Max continuar colocando o carro ali entre as McLarens,
E a gente precisa ter uma retomada das McLarens ali para retomar essa hegemonia, vamos dizer assim, de início de campeonato. Porque se a McLaren faz 2 corridas agora e não leva nenhuma vitória, não leva uma pole, tá? E no meu pitaco, eu não, aqui, já vamos colocar os pitacos. Começa a fazer falta. Eu não coloco nenhuma McLaren na pole nas próximas 2 etapas. Você tá brincando. Vai ficar complicado, o clima vai ficar complicado dentro da McLaren. E aí o nosso próximo episódio do Pitaco, já tá todo mundo convidado, nós vamos ter um episódio muito, muito bom. Muitas coisas a se discutir pro ano. Porque a gente ainda tá vivendo aquele cenário, por mais que o Max tenha ganhado, por mais tudo isso que vem acontecendo, nós temos uma hegemonia ainda da McLaren, a gente não consegue hoje cravar que a McLaren tem concorrente com o Campeonato de Construtores, não consegue cravar que o Max vai se manter na frente. Foi uma bela de uma corrida, mas não conseguimos ver o carro da Red Bull performando o ano inteiro ainda na frente. Então, se acontece isso, de Ferrari conseguir andar mais para frente, a Mercedes tá falando, eu tô colocando meus palpites aqui no celular. A Mercedes vem bem e a gente já tem a McLaren lá na frente, a gente se encaminha para um belo campeonato. Vamos dar nosso pitaco Vamos para os nossos pitacos. GP? Você começa dando os pitacos dessa vez? Começo. Pode falar que eu anoto. Eu vou botar o Norris na pole. No Bahrein, tá falando. No Bahrein. Norris vence a corrida. Max em segundo. Piastri em terceiro. Ainda vou continuar nessa aposta aí. O Max se dividindo ali com a... Só lembrando que nós acertamos, fizemos 10 pontos cada um, né? Nós tivemos um acerto nas duas corridas. Tá 10-10. Vale um jantar no... sei lá, na Lelis Trattoria. Acho que vai valer o desafio de kart no final do ano, hein? Até o final do ano a gente consegue um jantar de graça. Pode ser também num desafio de kart. E a Arábia? Aí a Arábia eu já vou botar uma coisa totalmente louca aí, porque eu preciso pontuar no nosso bolão. A Arábia, Leclerc na pole. Olha! Tô dando uma moral tremenda pra Ferrari aí. Corrida, Leclerc, Max e Hamilton. E vou tirar as duas McLaren do páreo. A gente não repete nada. Anota aí. Pitaco vencedor. Bahrein. Anota você. Nós vamos ter o Hamilton na pole. Ó. Tá. Mas ele não ganha a corrida. Eu acho que dá Norris, Hamilton e Piastri. Acho que as McLaren se mantêm na frente. No Bahrein. Na Arábia, eu boto o Max com a pole. Eu boto o Hamilton ganhando com o Verstappen em segundo e o Norris em terceiro. E eu tiro o Piastri da pontuação aqui do pódio na Arábia. Eu tô torcendo pro Piastri ganhar esse campeonato, então eu não consigo tirar ele assim. Eu fico com dó de tirar ele. Bom, o meu pitaco, aquele de azarão, quase deu certo na última, porque eu botei o Russell para fazer a pole na China e ele ficou a 0,087. A gente não tá botando as Mercedes aí, cara. A gente não tá acreditando nas Mercedes, hein? Eu acho que a Mercedes ela tem grande chance de... Para pole eu não vejo a Mercedes fazendo pole nessas pistas. Eu acho que a Mercedes tem grande chance de botar os carros a pontuar sim, pontuar bem. Só que eu tô achando que essas pistas é uma pista para Ferrari, então eu tenho que... E eu acho que a Ferrari estando bem, eu não vejo o seu palpite, eu não vejo o Leclerc andando lá em primeiro, eu vejo o Hamilton. Se a Ferrari estiver bem, é o Hamilton. Eu acho que se a Ferrari estiver bem, é o Hamilton que tá na frente. Vamos lá, para finalizar aqui, a gente começou, antes do programa começar, a gente começou a conversar aqui em off a questão dos motores. Então, assim, tá tendo uma reunião, vai ter uma reunião entre FIA e as equipes e a Liberty Media nos próximos dias aí, onde eles vão discutir a possível volta dos motores V10 para a Fórmula 1. O que isso significa? Significa abandonar um pacote aí que vem impulsionando os carros de Fórmula 1 há décadas já. Não diria décadas, há mais de uma década, com certeza.
a questão dos motores híbridos, aquela complexidade da MGU-K, MGU-H, recuperação de energia, enfim, baterias. A Fórmula 1, ela caminha, e quem assistiu o Grande Prêmio do Japão agora notou, não tem mais ultrapassagem na Fórmula 1, principalmente em pistas como o Bahrein, como o Japão, pistas mais antigas. Pistas tradicionais. Os carros tão grandes para Interlagos, você vê ali numa reta oposta, 2 carros lado a lado ali já é o suficiente, porque aumentaram demais o tamanho dos carros para compor, para poder comportar esses equipamentos todos ali da parte híbrida do carro e tudo. Eles precisam diminuir os carros de tamanho, diminuir custos na Fórmula 1, porque hoje em dia você tem lá 140 milhões, se não me engano, né? 150 milhões de dólares para gastar, as equipes têm um teto de gastos. Então, assim, um motor V10, diferente do que possa parecer, frente a essa parafernália toda que tem nesse motor híbrido de hoje, o motor V10, ele justifica na parte de custo, ele justifica na parte da emoção ali, do apelo com o público, porque todo mundo gosta de carro barulhento, e aí você pode me dizer, mas tem a questão do meio ambiente, muito ruído e tal. Quando você tem um carro, um motor V10 super barulhento, você tem a condição de abafar esse barulho e diminuir. Agora, quando você tem um motor igual os de hoje, que não faz barulho nenhum, aí não tem condição de aumentar. Então, mais um ponto positivo, que seria para o público ali que está assistindo, a volta do ronco dos carros da Fórmula 1 e tudo. Mas aí é que tá, Wagner, tem alguns poréns aí, alguns poréns que pode até envolver o nosso brasileiro lá na Fórmula 1, Bortoleto, que é o seguinte: a Audi, ela vem para a Fórmula 1, assim como o Cadillac está chegando ano que vem para a Fórmula 1 e tal, e a Fórmula 1 é um laboratório para as montadoras, né? O interesse de uma Audi, de uma Cadillac, de uma Alpine que está lá, a Renault até já abandonou a parte dos motores ali, você ter um laboratório para o que você vai mandar para a rua, né? Então, quando você fala de carros híbridos, o que está movimentando a indústria automotiva, são esse modelo, motores híbridos, né, baterias, recuperação de energia, enfim. Então a Audi pode estar chegando na Fórmula 1 em 2026 e ela comprou a Sauber com esse intuito de ter essa tecnologia para levar para a rua e se deparar com uma mudança já em 2028 de motores V10, que absolutamente não interessa num carro. Acredito eu. A Cadillac tem carros V8, tem os Escalade ali, né? Enfim. Mas para a Audi realmente não interessa um motor V10. Você concorda comigo? E aí já emendo a pergunta: Bortoleto corre algum risco com relação a isso? Você matou exatamente o principal ponto que a gente toca do V10. Tá? 2012 a gente começou essa mudança lá atrás. 2012 eu corria com os amantes da Fórmula 1, a gente se reunia, participava de um campeonato de kart e a gente já discutia muito isso. Então o primeiro ponto que você sustentou aqui é o principal. A volta do V10 vai voltar a ter o barulho, o ronco do motor que todos gostam. Para o amante de velocidade vai ser uma sinfonia para os ouvidos, né? Então, isso é um ponto extremamente importante. Acho que a Fórmula 1 acerta em trazer de volta o V10. A gente sabe que a Fórmula 1 ela perdeu um pouco da briga, ela teve que tentar achar KERS lá atrás, DRS, uma série de fatores para que tenha mais ultrapassagens, porque nós estávamos perdendo brigas por tamanho de carro, por tudo que ela veio trazendo no lado de segurança, que é importante, mas principalmente para o lado de tecnologia. Então a gente começou a perder as grandes brigas, os grandes duelos nas pistas e tiveram que encontrar soluções diferentes.
A volta do V10, o regulamento já para o ano que vem, já prevê um carro um pouco menor. Então eles já estão preocupados em dar um passo atrás e voltar um pouco. E isso, para o lado das montadoras, não é o melhor dos caminhos. Mas a gente ainda tem um esporte, a gente tem algo que é uma competição de veículo automotor, por mais que a gente tenha que ter toda a tecnologia empregada, a gente precisa ter a competição sadia, a competição que norteia os amantes, que norteia o público. A gente volta a ter 300 mil pessoas, 400 mil pessoas em um circuito de Fórmula 1 no final de semana. Então são recordes atrás de recordes, tá? A Liberty tá conseguindo divulgar e crescer muito mais o esporte. Basta ver o que é a febre no Japão, que nunca teve um piloto top, nunca teve um piloto ganhador, e a Fórmula 1 é uma febre no Japão. Tá? E aí a gente entra no lado, tá, vamos dar um passo atrás, vamos voltar para os V10, vamos sair um pouco dessa era só tecnológica, mas vamos tentar trazer voltar um pouquinho o modelo de motor, voltar para o V10, que não é o que é usado no dia a dia, corriqueiramente na rua. Mas a gente tem que entender esses dois lados. Acho que sofre um pouco o impacto das montadoras, mas acho também que tem chance da gente trazer algumas montadoras menores, trazer mais montadoras pro circo. Então a gente tinha lá atrás a Ford dentro, que é a Ford Cosworth. Nós tivemos N motores dentro da Fórmula 1 que a Porsche já teve, Lamborghini tentou entrar, e eu acho que talvez a gente volte para aqueles carros românticos, a gente volte para olhar para a potência, volte a olhar para o barulho, querendo ou não, hoje, até hoje, não é só Fórmula 1. A gente vê uma Lamborghini passando na rua, a gente vê uma Ferrari passando na rua. Quem gosta de velocidade se arrepia quando passa um carro. E nas rodovias, quando passa por aí. Então, a gente gosta disso e a gente sabe que tem um público para isso. Não à toa. A Mercedes, não, independente de tipo de motor, já fez sucesso, não deve sair da Fórmula 1. A Ferrari só faz carros de alto padrão, carros desse nicho. Temos Aston Martin mesmo, que só faz carros de nicho extremamente alto. Eu não vejo como ruim a volta dos V10 para a Fórmula 1. Acho que agrega. A gente tem que entender, o circo tem que entender que tudo aquilo que é formado no entorno da Fórmula 1 é formado no final das contas, sim, para duelo e briga dos pilotos dentro da pista, mas para o fã do esporte, para o fã que acompanha, para o fã que ama a velocidade e quer estar junto do circuito ao longo do ano. Bortoleto corre risco? Não acredito. Eu não acredito que o Bortoleto corre risco, porque o Bortoleto tem 2 anos de contrato. A gente sabe que possivelmente o Bortoleto estará no grid do ano que vem, a não ser que ele faça um ano tenebroso, porque todos sabem que a Sauber é um carro muito ruim para esse ano, não vai ter competitividade, vai sim ter chances, com sorte ainda, ele tem chances de angariar alguns pontos. Ele fez uma corrida mais ou menos, vamos dizer assim, 2 corridas mais ou menos, não foi uma corrida à la Austrália, que no meu ponto de vista, se ele tivesse terminado a corrida, ele teria terminado na frente do Hülkenberg, e eles teriam feito mais pontos ainda, por toda a conjuntura da corrida. Mas ele vem fazendo treinos consistentemente na frente do Hülkenberg, ele vem andando na frente do Hülkenberg, ele infelizmente não está com os pontos que o Hülkenberg teve, por todos aqueles fatores, mas ele vem fazendo um bom campeonato. Então eu não vejo ele perdendo posto ano que vem. E aí, ano que vem, ele tem que fazer. Vamos torcer. Deixa eu colocar mais um ingrediente nessa salada aí. A Audi tem na gaveta um pré-contrato com Carlos Sainz. Coloca esse ingrediente aí na tua resposta. Boa. Mas continuando, eu não vejo o Bortoleto saindo no ano que vem. O Bortoleto ele vai ganhar experiência esse ano. Ele tem que fazer um bom campeonato. Eu acho que se vem um Sainz, por exemplo, quem sai é o Hülkenberg. Eu acho que eles apostaram no futuro quando eles fizeram a escolha nesse ano. Mesmo a Audi sendo alemã? Mesmo a Audi sendo alemã. Eu não creio na saída do Hülkenberg. E aí o que ocorre? O ano que vem, por mais que nós tenhamos todo esse mundo do V10, talvez não seja o que a Audi espera, a Audi pode estar se arrependendo, mas a gente nascendo com um carro bom,
vai ser um ano que vai definir a carreira do Bortoleto. Ele tem que fazer um bom ano. Se ele fizer um bom ano, eu não vejo ele ficando na Audi, mas eu vejo ele com toda a carreira que ele teve. Campeão primeiro ano de Fórmula 3, campeão primeiro ano de Fórmula 2. Se ele anda na frente do Hülkenberg esse ano de estreia, ano que vem ele faz uma boa temporada, não precisa ser sensacional, uma boa temporada com alguns destaques, uma pista talvez molhada, ele fazia uma corrida diferente, saltar aos olhos, que ele, não vamos esquecer, ele era um piloto da McLaren. 2026 ele vai estar correndo e nós vamos ter 2 pilotos da McLaren encerrando o contrato. Será que 2027, ele fazendo bons anos, ele não tem chance na McLaren, onde já é a casa dele? Tem muita coisa para acontecer até lá. Mas eu não vejo que o Bortoleto, ou até mesmo nós brasileiros, devemos nos preocupar nesse momento com todo esse andar da carruagem dos motores, da Audi. Tem muito que passar ainda por debaixo dessa ponte. A Aston Martin vendendo parte para finalizar, Aston Martin vendendo parte da operação da equipe de Fórmula 1, isso significa também que o Lawrence Stroll muito provavelmente vai tirar um pouco o pé da equipe de Fórmula 1, isso significa também que qualquer um que comprar vai ter poder de decisão ali, e aí a gente já não vê mais o Lance Stroll tão dentro da equipe assim, e a gente vê o Fernando Alonso às portas da aposentadoria, principalmente com a chegada da Honda, onde eles não têm um relacionamento muito bom, né? E Fernando Alonso até o final de 2026. Talvez ali uma vaga para o Bortoleto. Ou para o próprio Drugovich, que hoje é piloto de testes, né? Mas isso daí é uma colocação que eu tô botando aqui pra gente discutir nos próximos programas, e eu não vou finalizar esse programa sem você me dizer como é que foi pilotar esse carro aqui da Fórmula Indy. Tá aberto aqui esse carro aqui da Fórmula Indy. Foi num oval? Como é que foi? Foi no Las Vegas Motor Speedway. Eu acho que é uma experiência que todos precisam fazer. Sou grato por ter tido essa experiência. Você tem a oportunidade lá, tá? Que é no Kyle Petty Drive Experience. Você consegue adquirir daqui, sair daqui com tudo certo. É outro nível de organização. Os Estados Unidos está anos-luz na frente da gente para trazer a experiência da velocidade para os amantes, tá? E, Regi, você chega, você tem macacão, você tem tudo com seu nome, você tem... o circo tá todo preparado para você. Eu tive a oportunidade de pilotar um NASCAR lá e tive a oportunidade de pilotar um Indy, tá? O Indy é o Fórmula 1, é o monoposto, é o sonho de todo moleque, é o sonho da gente, quando a gente cresce vendo Fórmula 1. A experiência é sensacional, porque de fato é você dentro daquele monstro andando, só que é um oval. A gente que cresce vendo Fórmula 1, vê Indy, mas vê Fórmula 1, é muito engraçado ficar dando volta em círculo. Mas é algo que realmente fica para a memória e tem que fazer em vida. Você que gosta de Fórmula 1, você que gosta de automobilismo, faça, tá? Faça porque é uma experiência que não tem valor. Em compensação, já que tocamos no assunto, tá? Se você não tem a oportunidade, tem que escolher e gosta de automobilismo por simples fato da experiência de dirigir, se você for para lá, faça o NASCAR. Faça o NASCAR porque o NASCAR eles te dão o carro da NASCAR Light, eles te dão o carro que é o da categoria mais inferior da NASCAR, mas é a NASCAR, tá? Vai alguém com você, então você sai no carro, você faz marcha, você sai do carro com um copiloto, um profissional, liberando o motor para você, então você inicia as voltas com 50% do motor, e dependendo da sua performance, dependendo de como você está pilotando a pista com outros NASCARs ao mesmo tempo, ele vai liberando o motor, e eu fiz as 2 ou 3 últimas voltas com 100% do motor do NASCAR Light. 3 voltas que eu fiz com 100%, eu saí com os braços doídos, porque o motor de um NASCAR, o peso de um carro da NASCAR,
é absurdamente maior, não tem toda a aerodinâmica que tem o Indy. O Indy tu faz de pé embaixo toda a volta no meio do oval, então tu só fica sentindo o vento batendo, você ali sozinho, óbvio que é sozinho, mas o NASCAR é aquele que você tem que fazer a tangência da curva, você vai lá embaixo no meio da curva do oval, sai acelerando e sai desgarrando o carro no oval, colando no muro. A experiência é faço NASCAR. Então é isso. É para você ver que aqui a gente só tem a cara de bobo também. Mais pra frente, aí, nos próximos episódios, eu conto as minhas peripécias também. E quando a gente fala ali se o Pérez é bom, se o Pérez é ruim, no mínimo a gente já teve sentado lá numa posição parecida com a dele, óbvio, nem perto da Fórmula 1, mas a gente sabe do que tá falando. Vamos ficando por aqui. A gente se vê depois do GP da Arábia, né? Da Arábia Saudita. Da Arábia. Daqui 2 semanas. Já vou estar ganhando a corrida de kart ou o jantar. Não sei, isso aí a gente vai ver ainda. E eu espero de propósito até o final do episódio para dizer que se você gostou, agora sim, se você gostou desse episódio, se você achou bacana, você, por favor, dá um like aí, se inscreva no canal para ser avisado, ative as notificações para ser avisado quando os próximos episódios estiverem no ar, porque é muito chato você começar um episódio já pedindo para a pessoa dar like, se inscrever e nem sabe como é que vai ser o conteúdo. Então a gente pede aqui no final. A gente fica por aqui, né, Wagner? Ótimo, mais um que passa rápido, a gente nem vê o tempo correr. Exatamente. Se pudesse, a gente passava a tarde aqui gravando e fazendo vídeo e online com todo mundo. E o que a gente vai tentar no próximo é trazer um pouco mais de experiência e tentar trazer outras pessoas também. Com certeza, no próximo a gente já traz um convidado. Siga o Pitaco F1 lá no Instagram, @PitacoF1, que você já vai sabendo das novidades e um convidado que a gente vai trazer aqui pro episódio 3. Tá bom? A gente fica por aqui, um grande abraço e até a próxima.